E aí, tudo bem? Aqui é o Marcos do blog Trabalho e Dinheiro e esse é o segundo vídeo daquela sequência de vídeos que eu ia mandar para você. Antes da gente começar, responde uma coisinha. Você se sente realizado? Você é uma pessoa feliz? Bom, conceito de felicidade é uma coisa subjetiva. Eu respondendo por mim, eu vou falar que eu não era feliz. Recapitulando, no primeiro vídeo eu contei um pouco da minha história, das minhas experiências profissionais. Eu fui proprietário de loja e que eu acabei tendo um final não muito feliz, porque eu saí totalmente quebrado, endividado, devendo para banco, devendo para funcionários, para fornecedores, e depois que eu saí eu fui para a indústria sem empregado. E durante 8 a 9 anos, mais ou menos, eu trabalhei como empregado na indústria. E o que parecia ser paraíso para mim acabou se tornando também um problema. Porque aquilo me minou emocionalmente, a parte motivacional e também financeiramente, porque eu comecei a ter meu salário achatado. Só que essa aparente situação de desgraça que eu experimentei nessas duas situações, como funcionário e como lojista, me deixaram com uma visão bem mais crítica. Eu comecei a enxergar algumas coisas que eu não enxergava antes. Se de um lado eu tenho trabalho excessivo e relativo dinheiro, eu não tenho nenhum tempo para mim. E do outro lado, a gente tem tempo livre, eu teria tempo livre para mim, para minha família, mas sem dinheiro, ou com pouco dinheiro. Quer dizer, é infelicidade dos dois lados. Então eu sempre fiquei me perguntando, será que a vida é isso? A gente vive para isso? E o marketing digital me trouxe essa resposta. Eu hoje tenho a possibilidade de trabalhar tendo dinheiro e tendo tempo para ficar com a minha família, com mais tempo livre, com mais qualidade de vida, porque eu consigo automatizar 90% do meu projeto, da minha máquina. Esse é o maior retorno que a gente tem, que você pode ter. Poder trabalhar, ter dinheiro e ter tempo livre. Por isso que a gente tem que aprender a fazer do tempo nosso maior aliado, nosso maior amigo. O tempo passa, independente da nossa vontade. E a gente tem que saber exatamente o que a gente quer fazer com o nosso tempo. Eu aprendi com isso que eu tenho que otimizar o meu tempo. Eu simplesmente não vejo quase mais televisão. Eu não tenho prazer em assistir os telejornais, eu não tenho prazer em ver as notícias, que são cada vez piores. Então eu tenho aproveitado o meu tempo livre para ler bons livros, para aprender sobre novas técnicas, escutar pessoas bem-sucedidas. Então eu resolvi me afastar das coisas negativas, das coisas ruins. Eu me afastei das notícias negativas, das pessoas negativas e resolvi me aproximar das pessoas bem-sucedidas. Eu não me considero bem-sucedido ainda, mas eu vou chegar lá. E eu quero te ajudar a chegar lá também. Esse é o meu desejo. Esse é o motivo pelo qual eu estou mandando esses vídeos para você. Eu quero ver essa mudança também na sua vida. Então nesse vídeo nós vamos estar falando, porque no vídeo anterior eu falei como que a gente podia estar automatizando a nossa máquina. E agora nós vamos falar como vender. Não adianta a gente ter uma máquina se não vende. Então, de todas as características da venda, o que leva uma pessoa a pesquisar até que ela compre esse produto? É isso que nós vamos estar abordando nesse vídeo. Depois dessa introdução, vamos lá. Pense o seguinte, o que leva uma pessoa a ter uma ação de compra? Ela, na verdade, tem que solucionar um problema. Então, a gente tem primeiro um consumidor com um problema para resolver. Imagine alguém, por exemplo, que precise comprar um ventilador no verão, por exemplo. Está cansada de passar calor, cansada de dormir mal, passar calor excessivo. Então ela decide comprar um ventilador. Ela tem um problema para resolver. O que ela vai fazer? Ela vai pesquisar informação sobre o determinado produto que ela quer. É aí que está uma das grandes sacadas, que se a gente entender qual é o problema do cliente, quanto mais a gente entender qual é o problema dele, mais a gente vai estar se comunicando com ele. Mais fácil vai ser essa relação, o entendimento. Mais próximo a gente vai estar dele. Então, ele vai para onde? Vai para uma segunda etapa, ele vai para uma etapa de pesquisa. Ele vai agora pesquisar onde ele pode encontrar o produto. Então ele vai pesquisar. O que ele faz? Ele pega aquele catálogo grosso, assim, listas amarelas, classificados, que tem um monte de vendedores? Não, né? Óbvio que não. Hoje a gente vai no Google. O Google é a melhor ferramenta
hoje para busca de informação. Então ele vai no Google e ali ele vai encontrar uma série de lojas e de vendedores de ventiladores. E qual que é o critério de escolha desse cliente? E de cara ele vai descartar algumas e vai ficar com outras. E o que fez ele escolher um e não outro? Esse é o X da questão. Esse é o pulo do gato. Então agora nós chegamos na nossa terceira fase, que é a fase da comparação. Ele vai comparar o seu produto com o produto de outros. Uma vez comparado, o que ele vai fazer? Ele vai partir para uma compra, ou seja, ele vai desembolsar um determinado valor, uma quantia em dinheiro, em troca do produto que ele escolheu. Essa é a quarta etapa envolvida na decisão de compra do nosso cliente. E esse é o ponto mais importante de tudo isso. É o motivo pelo qual você fez a sua máquina, você fez o seu projeto, você automatizou, investiu tantas horas de trabalho para culminar justamente nesse momento que é tão importante, a compra do seu cliente. É ele desembolsar um valor em troca do produto. E o que leva o nosso cliente a desembolsar uma quantia para ter aquele produto? O que leva ele a comprar de você? Uma vez efetivada essa compra, a relação não encerra ali. Você quer, obviamente, que ele fique satisfeito com você e com o seu produto. Então a quinta etapa é a etapa da satisfação do seu cliente. Lembra que ele pode sair satisfeito, falando bem, recomendando para os amigos, ou ele pode sair insatisfeito, falando mal e não comprando mais. Quer dizer, agora vamos parar para pensar, vamos retomar. São 5 etapas. A etapa do problema, a etapa da pesquisa, a etapa da comparação, a etapa da compra e a quinta etapa e última da satisfação. Entre a terceira etapa, que é a etapa da comparação, e a compra, botar a mão no bolso e desembolsar uma quantia para ter aquele produto, existe uma parede, um obstáculo. E essa parede, essa barreira, ela é constituída por o quê? Por dúvidas e objeções. E esse vai ser o nosso trabalho, esse vai ser o nosso desafio de quebrar essa barreira. Como? Resolvendo as dúvidas e as objeções do cliente. Então o teu trabalho, o nosso trabalho, consiste em tirar essa barreira do caminho. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz para tirar as dúvidas e as objeções do cliente? Cada cliente tem as suas próprias dúvidas e as suas próprias objeções. É uma coisa muito subjetiva. Afinal de contas, ele não te conhece, ele não conhece o teu produto, ele não sabe quem você é, talvez ele não confie ainda em você. Então o seu trabalho vai ser em quebrar essa barreira. Você trazer confiança, dar confiança ao seu consumidor. Eu só posso te dizer uma coisa, quanto mais você entender as dúvidas e as objeções do seu cliente, mais você vai vender. Tente entender que quanto mais o cliente precisa buscar uma solução para o problema, ele está na fase da pesquisa e depois ele chega na fase da comparação, ele está debaixo de uma situação de ansiedade, porque ele precisa acabar com aquele problema. Ou seja, a situação é uma briga entre o emocional e o racional, ela precisa resolver isso. O emocional falando, eu preciso resolver um problema, e o racional falando, puxa, mas aquele produto é caro, você tem que desembolsar X por isso. E começa aquela batalha interna do cliente. E enquanto essa batalha ela se mantém, o seu cliente ele não passa pela parede, ele fica atrás da parede, porque as dúvidas elas são da razão e não da emoção. A emoção ela já quer levar embora, resolver e acabou o problema. A razão não. A razão é que impede a pessoa de ter a decisão de compra. E é com a razão que a gente vai ter que trabalhar. Então, presta atenção que o seu cliente ele está debaixo de uma briga racional e emocional. Chega no momento em que ele precisa de ajuda para comprar. E o que a gente vai ter que fazer é ajudar o nosso consumidor a comprar. Se você conseguir ajudar o seu consumidor, você vai ajudar que ele passe pela parede. E como é que a gente vai fazer isso? Trabalhando a razão e a emoção. Vamos usar o exemplo do ventilador. Imagine que o seu cliente vê o ventilador num expositor, goste e fale, eu quero levar, vou levar para casa. Essa é a emoção falando. Vamos levar para casa. E a razão fala, calma, calma, será que esse ventilador tem 3 velocidades?
Será que ele consome muita energia? Será que ele é durável? Quando a razão e a emoção estiverem falando a mesma língua, essa barreira vai ser rompida. Então precisamos descobrir quais são as dúvidas e as objeções. Vamos parar para pensar então por que as pessoas compram. Elas compram porque existe uma luta entre o valor e o preço. O valor é o benefício que você recebe por ter aquilo, por ter comprado aquilo. E preço é o que você efetivamente desembolsa em moeda, em quantia, em dinheiro. Quando o valor, ou seja, aquilo que ela te dá de benefício, passa da quantia que você desembolsa, a pessoa toma uma decisão de compra. Valor percebido é uma palavra muito importante e é nela que a gente tem que focar. Vamos falar de valor percebido. Imagine que você seja um palestrante e que você tenha que falar para um grande público, dentro de uma sala, dentro de um recinto, e você precisa de um microfone. Você ficar carregando aqueles microfones grandes, pesados, passando de mão em mão, suando na mão, é uma coisa que você tem que ficar se preocupando e é muito desagradável para quem é palestrante. Então você encontra um microfone de lapela, de ótima qualidade, e que você põe na gola da camisa, fica escondido e muito discreto, e que você consegue falar sem se preocupar em ter que segurar alguma coisa na mão. Você pode, por exemplo, segurar o seu passador de slide na mão. Então para você aquilo tem muito valor. Vamos supor que você pague 200, 300 reais no microfone de lapela. Para você, você paga sem nem questionar. Você paga porque o valor percebido daquele microfone de lapela é muito grande. Ao passo que se você chegar para uma pessoa que não é palestrante, você oferece o mesmo microfone de lapela, por exemplo, para alguém que não use, não é palestrante e que não precise, usa só o microfone de repente do Note, para ela não vai pagar 200, 300 reais, para ela é muito caro. Você entende que para ela não tem valor percebido? Você entendeu o significado? Então, resumindo, se o valor percebido para o seu cliente sobre de um determinado produto é grande, ele compra. Se o valor percebido pelo seu cliente é baixo, ele não compra. Então a venda, ela deixa de ser feita porque o valor percebido não foi construído por você. Você não construiu o valor. Então, se a pessoa está insegura, ou se ela está segura, percebeu o valor no seu produto, ela vai comprar. Isso vale para qualquer produto e serviço. Você tem que valorizar o seu serviço e você pode até cobrar mais caro por ele. Isso vale para tudo: carro, casa, viagem, estadia, roupa, para curso, treinamento, uma série de coisas. Então como fazer para que a razão e a emoção entrem no acordo? Para que culmine na compra? Primeiro você precisa extrair as dúvidas e as objeções. E como é que a gente faz isso? Ele tem que se comunicar, ele tem que falar ou escrever. Então você precisa perguntar para ele quais são as dúvidas e as objeções. Lembra que você tem o e-mail dele? Então abre o máximo de canais possível de comunicação, seja e-mail, seja comentários na fanpage, no blog, ou um webinário. Lembra disso. Quem constrói relacionamento constrói valor. Se você conseguir construir relacionamento, você vai aumentar suas vendas significativamente. Então, chegamos ao fim do nosso vídeo. Então, nós já vimos como escolher o nicho, como escolher o infoproduto, como você hospedar o seu site, como construir a sua máquina, como oferecer conteúdo, como construir a sua lista de e-mails. Então, no último vídeo, nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre foco. Vamos dar um apanhado geral e falar sobre foco. Ok? Então não deixa de assistir, porque é a conclusão dos nossos vídeos. Te espero e até mais. Obrigado.